Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale todas as línguas humanas e angélicas, se não tenho amor, sou como um metal estridente e um símbolo que tine. Ainda que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e a ciência inteira, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tenho amor, não sou nada. Ainda que eu reparta todos os meus bens e entregue o meu corpo às chamas, se não tenho amor, de nada serve. O amor é paciente, é amável, o amor não é invejoso, nem fanfarrão, não é orgulhoso, nem faz coisas inconvenientes, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias serão eliminadas, as línguas cessarão, o conhecimento será eliminado, porque conhecemos imperfeitamente, profetizamos imperfeitamente. Quando chegar o perfeito, o parcial será eliminado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Ao tornar-me adulto, abandonei as coisas de criança. Agora vemos como enigmas num espelho. Depois veremos face a face. Agora conheço imperfeitamente. Depois conhecerei tão bem quanto sou conhecido. Agora nos restam a fé, a esperança e o amor. Estas são as três coisas, mas a maior de todas é o amor. Eu fico, sempre que paro para pensar, e já disse isso a vocês, sempre que paro para pensar a minha própria prática como pastor e como pregador principalmente, eu fico me achando alguém, sabe, o samba de uma nota só? Fico me achando samba de uma nota só, porque eu faço um movimento e volto ao mesmo ponto, faço um movimento e volto ao mesmo ponto, fico fazendo firula, mas acabo dizendo sempre a mesma coisa. Mas acho que não é falta de criatividade. Acho que é compreensão daquilo que é essencial. Sabe? Há algo que seja essencial. E eu acho que a vida merece que nós encontremos muito rapidamente o que seja essencial, para a gente não perder muito tempo com as coisas que são secundárias. Ir ao essencial é uma forma de ganhar a vida. É uma forma de ganhar o tempo da vida a fim de vivê-lo com mais consistência e com mais intensidade. E nesse sentido, o essencial do Evangelho, o essencial da mensagem cristã, aquilo que é o caroço mesmo desta boa fruta é o amor. E aqui corremos o risco de parecer que fazemos um discurso piegas. Mas é isso mesmo, o essencial é o amor. E não é porque Paulo disse isso no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, mas porque antes disso, Jesus, ao ser questionado, perguntado sobre o mandamento que era mais importante, naquele vício que nós religiosos temos desde que a religião existe, um vício de regramento. A religião, já disseram muitos cientistas sociais, a religião serve como uma espécie de instrumento de regramento da vida dos outros. Um instrumento de organização da sociedade, um instrumento de organização de comportamentos. A religião se presta muito a isso. E aí nós, tocados por isto, por vezes fazemos como os fariseus fizeram ao perguntar a Jesus: diz para nós aí, Senhor, o que é mais importante?
que mandamento é mais importante. Aqui Jesus faz um recuo àquilo que é essencial. Ele disse: ama e ama. Ama a Deus, mas não ama a Deus assim de qualquer maneira. Ama a Deus de todo o coração. Ama a Deus de todo o entendimento. Isso significa um rasgar de alma, um mergulhar nesta realidade do sagrado, que nos toca de todos os lados, que nos atravessa de todas as formas, que nos tira do nosso lugar e nos põe em outro lugar. E Jesus completa: ama ao teu próximo como você ama a si. E com isso constrói uma espécie de tríade ali, que é a realização do amor. Alguma coisa que tem a ver com amar intensamente a Deus, amar-se intensamente e amar o outro na mesma intensidade. E aqui diz Jesus: contra estas coisas não há condenação. Contra isso não há condenação. Então, qualquer grande compêndio que a gente podia aqui fazer sobre as coisas necessárias para sermos uma igreja relevante, podemos listar 95 teses, né? Já que a gente está acabando de celebrar a reforma, as 95 teses sobre uma igreja relevante. Não precisa, tem duas que se desdobram em 3 no máximo, que na verdade é uma só: ama. Dizia Santo Agostinho: ama e faz o que queres. Ama e faça o que queres. Alguém pode dizer assim: mas isso aí é um negócio muito, assim, muito frouxo. Esse papinho de amor fica uma coisa muito frouxa, porque onde é que entra a responsabilidade? Onde é que entra o dever? Onde é que entra, sabe? Aí a gente começa, por não acreditar no poder do amor, a gente começa a criar algumas prescrições legais, jurídicas, morais. Mas espera aí, o problema não é o amor, o problema é que nós não acreditamos suficientemente nele, porque ele é potente em si. Jesus diz: ama teu Deus sobre todas as coisas, ama o outro como você ama você, e não há condenação. Então há uma potência no amor. Há uma potência no amor que ainda está por ser totalmente revelada, que ainda está por ser totalmente descortinada diante de nós. E esta potência do amor vai se revelando quanto mais nós vamos acreditando nela e desacreditando desses artifícios que nós criamos porque não cremos no amor. Por isso eu posso aqui exagerar um pouco, mas vou dizer assim mesmo: todo regramento que nós podemos fazer para controlar as coisas tem a ver com um descrédito, com relação ao amor. Todo tipo de dispositivo de afastamento de pessoas, de circunstâncias, de temas, de ocasiões tem a ver com não confiarmos suficientemente na potência do amor. Todos os muros que nós construímos, que eu disse são legítimos porque de alguma forma eles nos defendem, eles são construídos, e a argamassa que une cada tijolo na construção deste muro é descrédito na potência do amor. E aqui Paulo, nesse hino lindíssimo da primeira carta aos Coríntios, diz estas coisas. O amor, só para pegar a última expressão lá no versículo 13: agora nos restam a fé, a esperança, o amor. Estas 3 coisas, mas a maior de todas é o amor. Porque quem ama vive a realidade da fé. Quem ama vive a realidade da fé. Deixe-me dizer, quem ama vive a realidade da fé, mesmo que não confesse a fé.
Quem ama, vive a realidade da fé, mesmo que não a confesse. Às vezes alguém vem e me diz, mas geralmente isso é preocupação de pai, de avó, de avô, de mãe. Ah, pastor, aí cita lá, né, o filho, a filha, mas se distanciou, não quer nada com a igreja. A minha tentativa é sempre essa, assim, tente perceber a vida pelo fruto que esta pessoa consegue colocar, mas não necessariamente pela confissão que ela está fazendo. Essa pessoa não está mais na igreja, chegou um dia uma mãe desesperada, uma filha adolescente, e a mãe desesperada, pastor, eu preciso falar com você. E eu disse, foi, irmão. Ela disse, pastor, eu estava na sala conversando com a minha filha, a gente estava vendo um programa de televisão, e no programa de televisão tinham duas meninas se beijando. E a mãe disse assim, nossa, que nojo. Aí a filha, com ela na sala, disse assim, mãe, eu gosto de menina. Aí pensa, a mãe desmontou, e chegou desmontada. E a pergunta que ela me fazia é assim, pastor, o que eu fiz de errado? Ela estava atormentada com essa pergunta, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu falei, peraí, deixa eu pensar contigo uma coisa. Descreve para mim a sua filha. Disse, como ela é como filha. E tudo o que a mãe tinha a dizer sobre a filha era de que a filha era uma boa filha. Tudo, ela não tinha nada a dizer que colocava a filha numa condição de não ser uma boa filha. Disse para ela, então, querida, você não fez nada de errado. Você não fez nada de errado. Você fez tudo certo. Agora, isso é a história da vida dela. Quer um conselho? Fica perto, muito perto. Perto, inclusive, para catar carros quebrados, se um dia quebrar. Fica perto. Mas você não fez nada de errado. Quem vive o amor, de alguma forma, professa a fé. Ah, mas isso não é evangélico, Alessandro. Isso é muito liberal. Isso é um pensamento muito progressista. Não, isso é a própria expressão do que diz o texto bíblico. Se nós olharmos o que diz a primeira carta de João, que é um outro hino maravilhoso ao amor, a primeira carta de João, no capítulo 3, vamos lá, se vocês têm aí, irmãos, a Bíblia, João 3, verso 14, João 3, verso 14, que é um texto assim de discernimento soteriológico, discernimento que diz respeito à própria salvação. João diz assim, num texto muito mais longo, que diz muitas outras coisas sobre a importância do amor. No versículo 14 ele diz assim, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. E isso é uma metáfora. Passar da morte à vida é uma metáfora para falar de passar de uma condição de perdição a uma condição de redenção. Portanto, esclarecendo a metáfora, sabemos que passamos de uma condição de condenação a uma condição de redenção se amamos. E o verso, para não deixar nenhuma dúvida, o verso 15 esclarece mais ainda o 14. Quem odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida conserva dentro de si a vida. Então quem ama professa, mesmo que não seja com palavras. Por isso que uma igreja, me parece, a igreja que nós queremos ser, ela, claro, é uma igreja que professa, que testemunha, que verbaliza o Evangelho, mas só quando não tem mais outro jeito de fazer. Entende? Só quando não tem outro recurso. Porque o recurso primeiro é o recurso da existência. Nós estamos plantados, graças a Deus, nesta vida, nas mais diversas circunstâncias. Eu não gasto tempo de lamentar sobre as circunstâncias que me cercam. Eu entendo de alguma forma que eu estou plantado nessas dimensões e estou ali para viver o Evangelho. E ali devo viver
viver o Evangelho. Mas viver o Evangelho e professar o Evangelho não tem a ver, num primeiro momento, com papagaiar coisas da religião. Viver o Evangelho é ter uma qualidade de vida evangélica, que pode tranquilamente ser comunicada aos outros sem nenhuma palavra da gramática da igreja, sem que eu diga uma expressão dessas que enchem o vocabulário de nós crentes. Por isso é completamente possível professar a fé amando. E olha, é impossível professar a fé sem amar. Eu posso tranquilamente professar a minha fé sem nenhuma palavra, se amo. Mas mesmo que eu tenha muitas palavras para dizer, se não amo, isto não é profissão de fé. Isto não é profissão de fé. Isto é chatice. Isto é chatice. Isto é inconveniência. E mais, isto é esta violência louca que nós, gente de igreja, temos feito sobre a vida das pessoas que não cabem dentro do nosso padrão de moral, de ideologia ou de coisa semelhante. O que qualifica a nossa profissão de fé é o amor. Isso é o que qualifica a nossa profissão de fé. Por isso, diz Paulo, o que nós temos? A fé. Nós temos a esperança. Quem ama já vive esta realidade que muitos ficam só esperando por ela. Porque um outro vício possível, um outro equívoco possível é que a gente fique aguardando a eternidade, o reino de Deus, e a gente bota o reino de Deus como se fosse uma realidade que se revelará depois que esta vida acabar. O que nos diz de fato de um enorme desgosto que nós vamos adquirindo pela vida, né? Há certa tendência, mesmo dentro do cristianismo, historicamente, que coloca um desgosto sobre a vida, um desgosto sobre o corpo, um desgosto sobre a cultura, um desgosto sobre a alegria. Parece que essas coisas expressam, essas coisas que nós sentimos na nossa carne, parece que elas expressam uma forma de infidelidade a Deus. Por favor, Deus quis se fazer corpo. Deus quis se alegrar numa festa de casamento e transformar um monte de barril ou de pote de água em pote de vinho. Deus quis sentar e comer pão e peixe com os discípulos na beira da praia. Deus quis chorar diante do túmulo do seu amigo morto. Deus quis fazer todas essas coisas em Jesus Cristo. Isto não é uma imposição que alguém fez a Deus. Deus desejou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A gente sempre pensa no nosso benefício. Claro, Ele fez isso para que nós fôssemos beneficiados, mas também há aqui uma alegria no próprio Deus, se é possível dizer assim, em se fazer homem e experimentar disso que é a beleza da vida. A vida é bela. E a vida está aí para ser vivida com intensidade. A nossa fé não deve negar a beleza da nossa vida, porque se nossa fé nega a beleza dessa vida, ela carece de qualidade evangélica. Porque o Evangelho não tira a beleza da vida, o Evangelho não impede. Pelo contrário, Jesus, quando vai definir de alguma forma seu ministério, numa outra vez que se encontra com alguns religiosos, ele diz assim: gente, eu vim para que vocês tenham vida. Mas espera aí, não agora, espere um pouco, e quando morrerem terão uma vida. Não é isso que ele disse. Eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham vida abundante. Abundante. Quer pegar a vida e levar a vida à sua máxima potência. Pensa o que é a vida na sua máxima potência. Isso, vida abundante.
A vida na máxima potência. Por isso que aqueles que amam já não esperam por aquilo que virá, já experimentam aqui o que está. Mas não definitivamente, nós sabemos, em algum momento, isso que nós já experimentamos aqui vai explodir de tal forma e nós veremos, como diz Paulo, nesse mesmo texto, veremos perfeitamente aquilo que víamos só de forma retorcida. Antes nós vemos como num espelho, mas veremos face a face. Bem, mas não significa que nós não vejamos alguma coisa aqui. Não é porque vamos ver plenamente lá, que aqui não enxergamos. Nós enxergamos e vivemos e experimentamos. Jesus diz: o reino de Deus já está entre vós. Já está. Não é uma realidade a se manifestar em algum momento. É uma realidade que já nos toca. E o reino de Deus não é um reino de chatos. Porque dizem que os islâmicos têm os xiitas e os crentes os chaatos. Isso é verdade, né? Não é verdade, não é uma fé que nega a vida, embora a gente muitas vezes acabe caindo nesta vala comum de negação da vida. Mas a fé cristã, conforme revela o Evangelho, não é de negação da vida, ao contrário, é de afirmação da vida. E tudo aquilo que a vida contempla é um convite à alegria. Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Repito, se vocês não entenderam, alegrai-vos no Senhor. Aí diz: não, isso é uma alegria, é aquela alegria interior, sabe? Aquela alegria que vem de um momento de oração. É claro que também vem disso, mas não é só disso não. A alegria vem de tanta coisa, minha gente. Tanta coisa. É claro que o momento de oração dá muita alegria, mas olha, o momento de prazer dá muita alegria. O momento de cultura dá muita alegria. O momento de encontro dá muita alegria. O momento onde pessoas se dão uma a outra dá muita alegria. O momento de comer, que a senhora está fazendo aqui, o momento de comer, sabe? A alegria transborda, vem de muitas dimensões da nossa existência. A gente é que capa um monte dessas dimensões e acaba dependendo de uma só. E aí a gente vira chato. Porque quem vive reprimido, é chato. E olha, não é só chato consigo só não, porque se fosse só consigo, estava bom, mas se torna chato com os outros. E aí quer botar a carga em cima das outras pessoas. Jesus diz aos fariseus: vocês são chatos. Não diz são chatos, não é a palavra, mas diz assim: vocês são hipócritas. Que é uma forma de ser chato, né? Por quê? Porque vocês colocam um peso tão grande nas costas das pessoas que nem vocês conseguem carregar. Quer dizer, são chatos. Por isso, diz Paulo, sobra-nos o amor. Sobra-nos o amor. E aí, na tradição cultural do Ocidente, essa palavra amor tem três sentidos. E que não é um ou outro sentido. Três sentidos que são da dinâmica da própria vida e que me parece que cabem os três aqui no que Paulo diz. O primeiro sentido que a palavra amor ganhou, e ganhou há séculos antes de Cristo, lá com a filosofia grega, o primeiro sentido de amor é eros. E aí, em tempos como o nosso, os crentes ouvem a palavra eros e já logo pensam naquilo. Não porque falava eros significa isso, mas porque a gente tem pensamento fixo. O problema não é a questão, o problema é o pensamento fixo de cada um de nós. Eros é bem mais. Eros é esse tipo de amor que nos faz apaixonados. Eros é o amor da paixão. Esse amor que nos faz vibrar pelas coisas, que não é só a paixão pelas pessoas, mas a paixão pela própria vida. Eros é aquilo que nos move para além da vida apática. Isso que apimenta o nosso ser, sabe? Que nos faz vibrar. E olha, a vida deixa de ter sentido se não tem um toque desse que nos põe para além, que nos faz dar passos
coisas que nos movem, sabe? Tudo diz que vai dar errado, sabe? Aquela coisa, tudo diz que vai dar errado. Sabe? Claro que você sabe disso. Tudo diz que vai dar errado. Não vai dar para fazer, não vai dar para realizar, não tem recurso, não tem condições. Mas tem alguma coisa que nos impulsiona, há uma força de dentro, que é Deus, é entusiasmo, Deus em nós, uma força que nos impulsiona e nos leva para além de todas as impossibilidades. Isso que faz arder o coração pela vida, arder o coração pelos projetos, arder o coração pelo próprio Deus, amar eroticamente Deus, uma coisa que a gente não admite nem na nossa linguagem, porque a gente acha que isso é um absurdo, mas não é. Santa Teresa d'Ávila dizia lá num livro belo chamado Castelo Interior ou Moradas, é só o livro, só a estrutura do livro é fantástico, são sete moradas, e o lugar de encontro maior com o Senhor é na 7ª morada, no quarto das núpcias. Que coisa linda! A Bíblia usa muitas vezes para falar de uma relação verdadeira, intensa, profunda com Deus, a metáfora das núpcias, do casamento, da relação. Aí Teresa diz que foi atravessada por um dardo inflamado e tem a sua vida totalmente tomada por seu amado. Entende? Isso é uma linguagem que vem deste mundo da paixão profunda. Eros é uma dimensão do amor que a gente tem que cultivar. A segunda dimensão do amor é também de um outro filósofo, que já não era mais tão simpático. O primeiro é Platão, o segundo é Aristóteles. Já não era tão simpático com aquilo que o Platão dizia. Aristóteles então tentou aperfeiçoar mais a palavra e a dimensão da palavra, e aí disse que amor é filia. Filia. O amor que costumam dizer que é o amor da amizade. Esta é uma outra dimensão profunda do amor que a gente tem que desenvolver. Porque se a gente vive só do Eros, complica a vida. Se a gente vive só na chave do desejo, uma hora dá ruim. Porque só na chave do desejo, o outro pode se transformar num objeto do meu desejo. E aí, este amor pulsante da paixão é complementado pelo amor do companheirismo, pelo amor da solidariedade, pelo amor do encontro que me faz ser responsável pelo outro. Sabe como o pecado entra no mundo? Me digam aí, vocês que conhecem a Bíblia, quando é que o pecado entrou no mundo? Eva. Eu vou dizer diferente aqui, tá? Eu vou dizer que a ideia do pecado está colocada ali, mas o pecado como uma prática não está colocado no capítulo 3 de Gênesis, está colocado no capítulo 4 de Gênesis, quando estão lá Caim e Abel, e Deus chama Caim e faz uma pergunta simples para Caim. Simples: onde é que está o teu irmão? E a resposta de Caim para Deus sobre o seu irmão é a porta escancarada do pecado no mundo. Caim diz assim: acaso eu sou guarda do meu irmão? Entende que ali ele se desincumbe da condição de amar e, portanto, cuidar de seu irmão? Naquele momento ele abre mão daquilo que está posto sobre ele, porque o nome Caim aponta para a condição de guardador. Ele renuncia àquilo para o qual foi criado para ser um guardador. Esta é a porta aberta do pecado no mundo. Recuperar essa dimensão do amor, essa dimensão da amizade. Gente, embora não seja fácil, todos nós saibamos, nós colecionamos ao longo da vida algumas frustrações com esse negócio de amizade, mas é assim mesmo. É preciso ter um coração amistoso. É preciso ter um coração amistoso. É preciso ter um coração acolhedor, um coração hospitaleiro. Coração hospitaleiro. Um coração que está disposto a ser hospedagem
para aqueles que vêm na viagem da vida. E olha que na tradição bíblica a hospitalidade é uma das coisas mais importantes, sobretudo no Antigo Testamento, mais importantes. Hospitalidade diz lá, né, que olha, você poderá ter acolhido um anjo do Senhor na sua casa, sem mesmo ter sabido disto, uma vez que acolhe a outra pessoa. Então, pegar essa outra dimensão não é ou eros ou filia, é eros e mais filia, é paixão mais companheirismo, é desejo e solidariedade, é ser um abrigo para o outro e também alegria. E aí vem uma terceira expressão que também fala de amor, que essa é uma expressão cunhada pelo Novo Testamento, desenhada, esculpida pelo Novo Testamento, que é esta palavra que Paulo usa aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 13, que é ágape. E aqui há uma dimensão do amor não revelada ainda ao mundo. Amor, aquele amor que ama por antecipação, um amor que ama sem pedir qualquer coisa em troca, porque o eros sempre pretende que o outro seja um lugar para a realização do meu desejo. É assim. A filia é um tipo de amor de amigos, e amigos não são todos, são alguns, e portanto é necessariamente excludente. Mas ágape é um amor que ama por antecipação, ama sem pedir qualquer coisa como fiança, qualquer coisa como garantia. Deus nos ama antecipadamente. O nome disto é graça. O nome disto é graça. Então notem que o amor é uma expressão que pode ganhar muitas palavras neste mundo. Amor pode ganhar a palavra de graça, como eu acabei de falar. Quando estamos falando de um amor que transcende a tudo que nós conhecemos e que nos abraça a todos. Mas deixe-me dizer, nos abraça a todos e a todas, não só nós que ficamos ocupando bancos de igrejas. O amor bom de Deus, a graça preciosa do Senhor, abraça a todos e todas, sem nenhuma exceção. Se alguém não quer esse abraço, é uma outra história, mas os braços de Deus não estão encurvados a qualquer pessoa que seja. Então a palavra amor pode se apresentar como graça e ganha uma dimensão fantástica. A palavra do amor, a palavra amor, pode se apresentar como ética, porque na dimensão filia, eu estou solidariamente responsável pela outra pessoa. Eu não posso dizer como Caim, acaso sou eu guarda do meu irmão? Não, eu sou o cuidador do meu irmão. E isso é a dimensão ética da vida. Eu tenho responsabilidade para com todas as criaturas que são meus irmãos e minhas irmãs. Ah, que beleza é o cântico de São Francisco de Assis, o cântico das criaturas, quando ele consegue saudar a todos como sendo irmãos e irmãs. Então há o irmão Sol e a irmã Lua. Então não há nada neste mundo criado pelo próprio Deus que seja estranho ao nosso cuidado. Nós somos chamados, como diz o próprio texto bíblico, somos colocados como zeladores neste jardim. Notem que o projeto de Deus para a criação não é cidade. Ângelo, desculpe, você é arquiteto, então não quero ferir aqui a sua profissão, mas o projeto de Deus para o mundo é um jardim. É um jardim. Não é uma cidade. Porque a cidade tem dinâmicas próprias que exigem processos de separação entre uns e outros, processos de distanciamento entre uns e outros, qualifica quem é pelo que pode, pelo que tem, onde vai colocar essa pessoa, significa que nesse lugar cabem aqueles que têm, onde colocam os outros que não têm, é outra história, sabe? A cidade é pensada já numa lógica excludente, mas o jardim não. O jardim é o lugar da delícia, onde todos estão. Deus
fez tudo isso como um jardim. Sabe por que nós acabamos parando nas cidades? Acabamos parando nas cidades porque quisemos ser mais do que aquilo que fomos vocacionados para ser. Nós fomos chamados para ser gente. E aí vem a serpente com aquela conversinha. Sabe qual é a tentação original? Não é o pecado original, é a tentação original. Sabe qual é? É aquilo que a serpente diz assim: não é isso não. Vocês serão como deuses. Essa é a tentação de nós sermos mais ou menos do que aquilo que fomos criados para ser. Eu fui criado para ser gente. E a minha vocação está em me realizar como gente. Qualquer coisa além disso é pecado. Portanto, toda soberba e altivez é pecado. Mas qualquer coisa menos aquém disso também é pecado. Por isso que toda injustiça que esse mundo produz tem que ganhar um nome claro de pecado. Porque tira a dignidade das pessoas. E enquanto tira a dignidade das pessoas, faz com que as pessoas sejam menos do que aquilo que Deus as criou para ser. Por isso o amor também ganha nome de ética. Da mesma forma que o amor ganha nome de paixão. Mas espera aí, ou eu amo a Deus ou me apaixono. Não entendeu nada. Ama a Deus apaixonadamente. E ama a vida apaixonadamente. Ama. Mas não precisa ser um amor daquele, sabe, lá nos mesmos tempos do Platão e do Aristóteles, tinha um outro grupo que eram chamados estoicos. Os estoicos, eles apregoavam o que chamavam de ataraxia. Ataraxia é assim, eu dizia, eu explico você de uma forma fantástica. Eu sou botafoguense. Botafoguense pode dizer o seguinte: não sofre muito e não é muito feliz, entende? Está sempre ali no intermediário. Então vive uma vida na média, sabe? Tem grandes alegrias de ser campeão? Não tem. Faz muito tempo que não tem nada. Mas também não tem grandes decepções, tipo do Fluminense, do Vasco, de ficar descendo. Não tem tantas assim. Então vive numa coisa que é meio água e açúcar, sabe? Soro é uma pitadinha de uma coisa, um bocadinho de outra. Fica aquela coisa na média. É isso. Essa vida assim, xoxa, sabe? Eu sei, torcedor do Botafogo é xoxo, tem uma coisa xoxa ali. Bem, mas não precisa ser xoxo, entende? Não é para ser assim, a vida não é para... Bem, torcedor do Botafogo é assim, não tem jeito. Mas a vida não, a dimensão da paixão entra para temperar a vida. Então isso, olha, o que nos restam, diz o apóstolo Paulo? Fé, esperança e amor. Estas são as três coisas que nos restam. Mas a maior de todas é o amor. Sabe o que a gente pode fazer? Um exercício bom que a gente pode fazer, vai nos ocupar a vida inteirinha. É a gente aprender a desdobrar amor nos muitos nomes que ele pode ter neste mundo. Porque sempre será possível traduzir amor por um nome que caiba numa ação nossa. Eu poderei traduzir amor por justiça, por amizade, por companheirismo, por paixão, por profunda espiritualidade, por ética, etc. É uma palavra que, de tão rica, de tão complexa, de tão linda, pode se desdobrar em 1 milhão de outras palavras, mas principalmente deve se transformar em 1 milhão de outras ações. A mim parece que é isto que eu confessando a vocês, esta é a igreja que eu gostaria de ser. Que não perdesse muito tempo para ir aquela coisa jurídica que não tem fim nenhum, senão aquilo que Paulo diz, revelar a falta, mas não tem nenhum poder de mostrar a redenção. Sabe, ir ao centro das coisas, ir àquilo que importa,
ir ao amor. E perceber que isso não é ir em pouco, isso é ir no máximo. Porque se nós não acreditamos no amor, esse é um problema nosso. Mas o fato de não acreditarmos no amor não significa que ele não seja a maior potência que exista na realidade toda criada por Deus. Ama, amemos e façamos o que quisermos. Como igreja, sabe? O que a gente quer fazer para ser igreja? Assim simples. Amemos e façamos o que quisermos. Porque se o fizermos amando, estaremos no centro do Evangelho. Se fizermos amando, estaremos no centro do Evangelho. Isto é uma garantia. Aqui diz o próprio Jesus: contra isto não há acusação. Que Deus nos abençoe. Nos ajude nessa tarefa que não é pequena, não é? E como eu dizia, esse amor potente pode funcionar como é que chama? Ariete, como é que chama? Pode funcionar como uma coisa que derruba os nossos muros. Não é? Pode funcionar como uma alavanca que derruba estas construções indevidas que nós fazemos. E possa nos ajudar a tomar este material que porventura utilizamos para construir coisas indevidas e utilizá-lo para construir pontes. Pontes que nos coloquem no encontro, na relação com Deus, todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, e na relação com a outra pessoa da mesma medida que nos encontramos conosco. Que o Espírito de Deus que habita em nós possa nos convencer disto que é o centro do Evangelho e o centro da nossa fé e, portanto, a urgência da nossa igreja.